Milionário infértil, precisava de um herdeiro e compra o filho de uma mãe solteira. Mas a busca do milionário pelo sucessor ideal o levou direto para uma armadilha meticulosamente planejada. A criança que ele escolheu não era um estranho, e a verdade estava escondida bem diante de seus olhos. Acompanhe essa linda história e deixe seu comentário. O horizonte de São Paulo cintilava através das janelas do chão ao teto do escritório na cobertura de Ricardo Ribeiro. De seu posto no 708º andar, ele podia ver toda a cidade que havia se curvado à sua vontade ao longo das décadas. Ricardo passou sua mão enrugada pela mesa de mogno. Uma mesa onde negócios de bilhões haviam sido assinados, onde impérios haviam sido comprados e vendidos. No entanto, naquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes, o vazio dentro dele crescia mais profundo que a escuridão entre aquelas luzes. Senhor Ribeiro, sua medicação, disse Graça, sua assistente pessoal, colocando uma pequena bandeja com comprimidos ao lado do copo de uísque intocado. Ricardo assentiu sem olhar para ela. Aos 68 anos, ele havia transformado o Grupo Ribeiro em um dos conglomerados mais poderosos do Brasil. Imóveis, tecnologia, energia. Não havia indústria que seu império não tivesse conquistado. Mas o império não tinha herdeiro. O médico ligou novamente. Graça continuou, sua voz cuidadosamente comedida. Ele quer discutir opções alternativas. Não existem alternativas, Ricardo respondeu, finalmente voltando seus olhos cinza-aço para ela. A ciência me falhou, Graça. 10 anos de tratamentos, especialistas, procedimentos experimentais. Os resultados são sempre os mesmos. Graça estava com ele há 20 anos. Ela sabia que era melhor não argumentar. Será só isso por hoje, senhor? Sim. Diga ao Francisco para deixar o carro pronto às 8 da manhã. Reunião do conselho. Depois que ela saiu, Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. Abaixo dele, 8 milhões de vidas se desenrolavam. Famílias voltando para casa, crianças sendo colocadas na cama. Legados sendo passados de uma geração para a próxima. Ele pressionou a palma da mão contra o vidro frio. O homem mais poderoso de São Paulo, talvez de todo o Brasil, e ele não conseguia realizar a única coisa que mais importava, criar um herdeiro biológico para continuar o nome Ribeiro. O câncer. Havia cuidado disso, atacando Helena antes que eles tivessem a chance de começar uma família. Ricardo e Helena haviam adiado ter filhos, ambos focados na construção da empresa naqueles primeiros anos. Temos tempo, eles diziam um ao outro, até que não tiveram mais. Ela partiu 6 meses após seu diagnóstico, levando consigo a única chance que Ricardo tinha de ser pai. Isso foi há 25 anos, e o buraco que ela deixou nunca foi preenchido. Em vez disso, havia se transformado em algo mais sombrio, uma obsessão com o legado que consumia cada um de seus pensamentos. Ricardo voltou à sua mesa e pegou a pasta de couro que sua equipe de investigação havia entregado naquela manhã. Dentro havia informações sobre potenciais candidatos, crianças que poderiam potencialmente se tornar o herdeiro de sua fortuna. Não eram quaisquer crianças, precisavam ser maleáveis, inteligentes, sem fortes laços familiares. Uma tela em branco que ele poderia moldar à sua própria imagem. Ele folheou os dossiês. 3 haviam sido eliminados por várias razões. Problemas de saúde, muitos familiares que poderiam interferir ou simplesmente potencial intelectual insuficiente. Mas um arquivo chamou sua atenção. Miguel Santos, 7 anos, ele leu em voz alta. O menino morava em um bairro decadente em Santana, com uma mãe solteira que trabalhava em 3 empregos para mantê-los. Sem pai na história, sem avós, sem tios ou tias. Isolamento perfeito. O relatório incluía observações sobre o menino, alta inteligência, personalidade adaptável e, mais importante, circunstâncias desesperadoras. A mãe, Amanda Santos, estava atrasada com o aluguel e enfrentando despejo. Ela tinha contas médicas que não conseguia pagar, um carro que estava quebrando e uma criança que mal conseguia alimentar. Ricardo olhou fixamente para a fotografia. Do menino, cabelo escuro, olhos brilhantes que mantinham uma centelha de curiosidade,
mesmo na foto de vigilância granulada. Algo naqueles olhos despertou uma memória que ele não conseguia compreender totalmente. Ele descartou o pensamento. Era hora de fazer sua jogada. Na manhã seguinte, Ricardo despachou sua equipe jurídica, armada com seu talão de cheques e um acordo inquebrável. A oferta seria generosa. Dinheiro que mudaria a vida de Amanda Santos e um futuro de oportunidades ilimitadas para seu filho. Ricardo havia aprendido há muito tempo que todos tinham um preço. Para uma mãe solteira lutando afogada na pobreza, esse preço seria relativamente pequeno comparado aos bilhões à sua disposição. Façam acontecer. Ele instruiu Walter Silva, seu conselheiro-chefe. Quero o menino em minha casa até o final da semana. Ricardo, Walter disse, usando a familiaridade que sua amizade de 40 anos permitia. Os regulamentos de adoção são rigorosos em São Paulo. Há períodos de espera, estudos domiciliares. Não quero ouvir sobre obstáculos, Walter, quero soluções. O tom de Ricardo não deixava espaço para debate. Use quaisquer canais necessários. Adoção privada, transferência de tutela, o que for mais rápido, dinheiro não é problema. Walter assentiu, sabendo que era melhor não argumentar mais. E a mãe? Pague o suficiente para ela começar uma nova vida em outro lugar, longe de São Paulo. Quero um rompimento limpo. 3 dias depois, Walter retornou com papéis assinados. Amanda Santos havia concordado em transferir a guarda de seu filho para Ricardo Ribeiro, em troca de uma quantia que resolveria todos os seus problemas financeiros. A documentação legal era suficientemente vaga para contornar os canais normais de adoção, ao mesmo tempo que dava a Ricardo plenos direitos sobre o menino. Não era tecnicamente ilegal, apenas uma navegação criativa por áreas cinzentas, procedimentais, o tipo de manobra que a riqueza de Ricardo tornava possível. Ela foi surpreendentemente resistente no início, Walter o informou. Mas quando aumentamos a oferta para 7 dígitos, ela reconsiderou. Como solicitado, ela concordou em se mudar para o sul. Ricardo assentiu. E o menino? Ele pode ser trazido aqui amanhã. Está tudo arranjado. Naquela noite, Ricardo se viu fazendo algo que não fazia há anos, preparando-se para a chegada de outra pessoa. Ele instruiu sua equipe doméstica a preparar a suíte de quarto da ala leste, aquela com vista para o Parque Ibirapuera. Ele mandou a cozinha estocar alimentos que uma criança de 7 anos poderia gostar. Ele até se aventurou em uma loja de brinquedos de luxo na Oscar Freire, selecionando pessoalmente jogos educativos e livros que estimulariam uma mente jovem. Enquanto seu motorista navegava pelo trânsito de São Paulo, Ricardo sentiu algo incomum se agitando dentro dele. Não exatamente excitação, não exatamente ansiedade, mas uma estranha mistura de ambos. Pela primeira vez desde o falecimento de Helena, ele estava tomando medidas para preencher o vazio que ela havia deixado. Não com amor. Ricardo havia abandonado há muito tempo tal sentimentalismo, mas com propósito. Este menino seria seu legado, o futuro de tudo o que ele havia construído. De volta à sua cobertura, Ricardo pausou diante de um retrato de Helena que estava pendurado em seu escritório privado. Seu sorriso gentil parecia conter uma pergunta que ele não conseguia responder. Não é o que planejamos, ele disse ao quadro, mas é o único caminho a seguir agora. Na manhã seguinte, um menino de aparência nervosa saiu do elevador e entrou na cobertura de Ricardo, agarrando uma pequena mochila contra o peito. Miguel Santos era menor do que Ricardo havia esperado, com um corpo magro que falava de uma infância sem abundância. Seu cabelo estava bem penteado, e suas roupas, provavelmente as melhores que possuía, estavam limpas mas gastas. Olá, Miguel, Ricardo disse, em pé rigidamente no centro do grande saguão. Bem-vindo à sua nova casa. O menino olhou ao redor, seus olhos arregalados de admiração com os pisos de mármore, os lustres de cristal e as janelas do chão ao teto exibindo o horizonte de São Paulo. Então, seu olhar se fixou em Ricardo, estudando-o com uma intensidade que era surpreendente em alguém tão jovem. Você pode me chamar de Sr. Ribeiro por enquanto, Ricardo continuou quando o menino permaneceu em silêncio. Preparei um quarto para você. Gostaria de vê-lo?
Miguel assentiu lentamente. Onde está minha mãe? Ela está começando uma nova vida em Florianópolis, Ricardo explicou, gesticulando para o menino segui-lo. Ela queria ter certeza de que você teria oportunidades que ela não poderia proporcionar. Aqui você terá a melhor educação, todas as vantagens. Enquanto caminhavam pela cobertura ampla, Ricardo descreveu seus planos: tutores particulares, treinamento especializado, introdução aos seus negócios desde cedo. O menino aprenderia como gerenciar riqueza, como exercer poder, como levar o nome Ribeiro adiante quando Ricardo partisse. Você entende o que estou lhe oferecendo, Miguel? Ricardo perguntou quando chegaram ao novo quarto do menino, um espaço 3 vezes maior que o apartamento que ele havia compartilhado com sua mãe. Miguel olhou ao redor para os móveis personalizados, as prateleiras alinhadas com livros e brinquedos, o tablet e o laptop na mesa. Então ele olhou para Ricardo, aqueles olhos penetrantes parecendo ver através da fachada cuidadosamente construída do bilionário. Você está sozinho, o menino disse simplesmente. As palavras atingiram Ricardo como um golpe físico. Ele esperava medo, talvez gratidão, talvez até ressentimento, mas não essa percepção clara que cortava diretamente a verdade que ele havia negado por décadas. Isso é uma simplificação excessiva, Ricardo respondeu rigidamente. Este arranjo é sobre legado, sobre garantir que o que construí continue além da minha vida. Miguel deu de ombros, colocando sua mochila na cama king size. Minha mãe também está sozinha. É por isso que ela chora à noite quando acha que estou dormindo. Ricardo sentiu um lampejo de desconforto. Sua mãe fez sua escolha. Ela queria dar a você esta oportunidade. Posso ligar para ela? Eventualmente. Por enquanto, é melhor você se concentrar em se estabelecer. A senhora Pereira, a governanta, ajudará você a desfazer as malas. O jantar é às 6 horas. Ricardo virou-se para sair, então parou na porta. Você precisa de alguma coisa? O menino hesitou, então tirou de sua mochila uma pequena foto gasta. Posso manter isso no meu quarto. Ricardo estendeu a mão para a fotografia, esperando ver Amanda Santos. Mas quando seus dedos tocaram o papel brilhante, o tempo pareceu parar. O rosto olhando para ele não era apenas o de Amanda. Era assombrosa, impossivelmente familiar de uma maneira que enviou um arrepio pela sua espinha. Onde você conseguiu isso? Ele exigiu, sua voz subitamente áspera. É minha mãe, Miguel respondeu, sua voz pequena. Ela me deu isso para que eu não esquecesse, seu rosto. Mas Ricardo não estava vendo Amanda Santos. Ele estava vendo ecos de um fantasma. Um fantasma com os olhos de Helena, o sorriso de Helena. A sala pareceu inclinar-se sob seus pés e, pela primeira vez em sua vida cuidadosamente controlada, Ricardo Ribeiro sentiu o chão desaparecendo debaixo dele. Senhor Ribeiro, o senhor está bem? A voz do menino soava distante. Ricardo se apoiou no batente da porta, sua mente correndo para fazer conexões que não poderiam possivelmente existir. No entanto, lá estavam elas, olhando para ele da fotografia de uma estranha. As características inconfundíveis da mulher que ele havia perdido, de alguma forma transferidas através de uma geração que ele nunca soube que existia. Estou bem, ele conseguiu dizer, devolvendo a foto com a mão trêmula. Guarde-a. Conversaremos mais no jantar. Enquanto se afastava, Ricardo sentiu seu mundo mudando sob ele. O vazio que o havia levado a trazer esta criança para sua casa, de repente, parecia um abismo se abrindo mais largo, ameaçando engolir tudo o que ele pensava que sabia. O herdeiro que ele havia procurado poderia ser muito mais do que um sucessor para seu império. Ele poderia ser a resposta para uma pergunta que Ricardo nunca pensou em fazer. A fotografia assombrou Ricardo durante uma noite sem dormir. Ao amanhecer, ele havia se convencido de que era apenas uma coincidência, um truque de luz e sombra, talvez combinado com seu próprio anseio desesperado por conexão com Helena. No entanto, quando ele estudou Miguel durante o café da manhã, não pôde negar as características sutis que pareciam estranhamente familiares. A leve inclinação de seus olhos, a maneira como sua testa franzia em concentração enquanto examinava seu entorno. Dormiu bem? Ricardo perguntou, mantendo
sua compostura apesar do tumulto interior. Miguel assentiu, cortando cuidadosamente as panquecas que a senhora Pereira havia preparado. A cama é muito grande. Você vai se acostumar. Ricardo bebericou seu café observando o menino por cima da borda de sua xícara. Hoje vamos tirar suas medidas para um guarda-roupa adequado. Você precisará de roupas apropriadas para sua nova vida. O que aconteceu com minhas roupas antigas? Foram doadas. Ricardo respondeu com indiferença. Você não precisará mais delas. Miguel colocou o garfo para baixo, seu pequeno rosto de repente sério. Quando posso falar com minha mãe? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações que Ricardo não estava preparado para abordar. Em breve, ela está se estabelecendo em Florianópolis. Agora, depois do café, Graça mostrará a você o resto da cobertura. À tarde, seu tutor chegará para avaliar suas necessidades educacionais. Ricardo saiu para seu escritório logo depois, deixando Miguel nas mãos capazes de Graça. Enquanto seu motorista navegava pelo trânsito de São Paulo, Ricardo fez uma ligação, que ele vinha contemplando desde que viu aquela fotografia. Diana, é Ricardo Ribeiro. Preciso que você investigue alguém, discretamente. Diana Moreira era sua chefe de segurança há 15 anos, uma ex-agente da Polícia Federal, com talento para encontrar informações que outros não conseguiam. Amanda Santos, atualmente se mudando para Florianópolis vinda de Santana. Preciso de tudo, antecedentes, histórico familiar, registros médicos, particularmente qualquer conexão que ela possa ter com Helena. Helena? A surpresa de Diana era evidente mesmo pelo telefone. Sua falecida esposa. Apenas descubra o que puder. E Diana? Isso fica entre nós. Ao longo do dia, Ricardo lutou para se concentrar em assuntos de negócios. A sala de reuniões da Torre Ribeiro, geralmente um lugar onde ele exercia controle absoluto, parecia estranha. Enquanto os executivos apresentavam relatórios trimestrais, sua mente continuava desviando para o menino, agora vivendo em sua casa, e a conexão impossível que ele poderia representar. Ricardo? A voz de Walter quebrou seus pensamentos. O conselho está esperando sua decisão sobre a aquisição em Porto Alegre. Ricardo olhou ao redor da mesa, notando os rostos expectantes de sua equipe executiva. Ele havia construído essa empresa do zero, cercado-se das mentes mais afiadas dos negócios. Ainda assim, nenhum deles conhecia o tumulto sob seu exterior cuidadosamente mantido. Prossigam conforme planejado, ele disse finalmente. Mas negociem mais duramente sobre os direitos de propriedade intelectual. Eles estão supervalorizando suas patentes. Quando Ricardo retornou para casa naquela noite, encontrou Miguel na biblioteca com seu novo tutor, Dr. Mateus, um senhor distinto com décadas de experiência educando os filhos da elite paulistana. Senhor Ribeiro, Dr. Mateus o cumprimentou, levantando-se de sua cadeira. Tenho o prazer de relatar que o jovem Miguel mostra aptidão excepcional, particularmente em matemática e raciocínio lógico. Sua compreensão de leitura também está bem, acima do nível escolar. Ricardo assentiu, sem surpresa. Ele não havia escolhido o menino aleatoriamente. É bom ouvir isso. Pode ir, Dr. Mateus, continuaremos amanhã. Uma vez sozinhos, Ricardo sentou-se em frente a Miguel. Você gostou de suas lições? Miguel deu de ombros. O Dr. Mateus fala muito, mas ele tem quebra-cabeças legais. Educação. É importante, Miguel. É a base sobre a qual você construirá seu futuro. Meu futuro também, eventualmente. Os olhos do menino, tão desconcertantemente perspicazes, estudaram o rosto de Ricardo. Por que você me escolheu? Existem muitas crianças sem pais. A franqueza da pergunta pegou Ricardo desprevenido. Você mostrou potencial. Preciso de alguém capaz de aprender, de entender o que construí. Mas por que agora? Você é velho. Por que não conseguiu uma criança antes? Ricardo sentiu um lampejo de irritação com a franqueza da criança, seguido por um impulso inesperado de responder honestamente. Eu tinha uma esposa uma vez, Helena. Íamos ter filhos juntos, mas ela adoeceu. Depois que ela se foi, me concentrei em construir minha empresa em vez disso. Miguel pareceu considerar isso.
Então você ficou triste. Não se tratava de emoção, Ricardo respondeu rigidamente. Era sobre prioridades. O menino não argumentou, mas sua expressão sugeria que ele não estava convencido. Ricardo foi salvo de mais conversa, pela chegada de Graça, anunciando que o jantar estava pronto. Mais tarde naquela noite, depois que Miguel havia ido para a cama, a linha telefônica segura de Ricardo tocou. Diana Moreira estava ligando com descobertas preliminares. É incomum, Ricardo. Ela começou sem preâmbulos. O histórico de Amanda Santos é surpreendentemente difícil de rastrear. Seus registros de antes de 10 anos atrás são escassos, quase como se ela tivesse aparecido do nada. O que isso significa? Pode significar várias coisas: proteção a testemunhas, mudança de identidade ou simplesmente manutenção precária de registros. Mas há algo mais. Encontrei seus registros médicos de quando Miguel nasceu. As informações do pai estão listadas como desconhecido, mas há uma nota em seu arquivo sobre um observador especial durante o parto. Observador especial? Sim, um Dr. Jaime Almeida. Esse nome significa algo para você? Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. Dr. Jaime Almeida havia sido o oncologista de Helena. Você tem certeza? Positivo. Ainda estou investigando, mas achei que você deveria saber imediatamente. Após encerrar a ligação, Ricardo foi ao seu escritório e destrancou um cofre escondido atrás do retrato de Helena. Dele retirou uma pequena caixa contendo itens pessoais que havia guardado dos últimos dias dela. Um diário, uma mecha de seu cabelo e uma pilha de documentos médicos. Entre eles estavam seus últimos resultados de exames, assinados pelo Dr. Jaime Almeida. As mãos de Ricardo tremiam enquanto examinava a assinatura, comparando-a mentalmente com o nome que Diana acabara de compartilhar. Não poderia ser coincidência. De alguma forma, o médico de Helena esteve presente no nascimento de uma criança, cuja mãe agora apresentava uma semelhança impressionante com a própria Helena. Na manhã seguinte, Ricardo fez arranjos para visitar o Dr. Almeida. O oncologista havia se aposentado 5 anos antes, estabelecendo-se em um confortável sobrado em Higienópolis. Ricardo não falava com ele desde o funeral de Helena, onde o médico havia oferecido condolências que agora pareciam vazias à luz dessas revelações. Senhor Ribeiro, Dr. Almeida o cumprimentou na porta, com surpresa evidente em seu rosto envelhecido. Isso é inesperado. Precisamos conversar, Jaime, Ricardo respondeu, entrando sem esperar por um convite, sobre Amanda Santos e seu filho. A cor drenou do rosto de Almeida, confirmação suficiente de que as suspeitas de Ricardo não eram infundadas. Eu não sei o que você está. Não insulte minha inteligência, Ricardo o interrompeu. Você esteve presente quando o filho dela nasceu, o mesmo filho que agora vive em minha casa. O mesmo filho que tem uma semelhança impressionante com minha falecida esposa. Dr. Almeida afundou-se em uma poltrona, de repente parecendo cada um de seus mais de 70 anos. Como você o encontrou? Isso não é importante. O que importa é por que você nunca me falou sobre ele, sobre ela. O olhar de Almeida caiu para suas mãos. Eu estava vinculado pela confidencialidade, Ricardo, e por promessas feitas. Promessas a quem? Ricardo exigiu, sua voz se elevando. Helena morreu há 25 anos. Que promessa possível poderia impedir você de me dizer que... Ele parou, o pensamento impossível finalmente tomando forma. Que Helena teve uma filha antes de morrer. Almeida completou quietamente. Uma filha que você nunca soube? O mundo pareceu inclinar-se sob os pés de Ricardo. Isso não é possível. Eu estive com ela durante cada dia de sua doença. Não houve gravidez, não houve criança. Não durante sua doença, não. A voz de Almeida estava pouco acima de um sussurro. Antes de vocês se casarem. Ricardo encarou o médico, memórias cascateando em sua mente. Ele havia conhecido Helena na faculdade. Eles namoraram por 2 anos antes de se casar. Houve um semestre em que ela estudou no exterior na Europa. Um tempo em que a comunicação deles havia sido esporádica, seu relacionamento tenso pela distância. Ela nunca me contou, Ricardo disse, sua voz oca.
Ela planejava, eventualmente. Mas então veio o diagnóstico e ela temia adicionar esse fardo ao que você já estava enfrentando. Então minha esposa teve uma criança, uma filha que eu nunca soube. E essa filha é Amanda Santos. Sim. A revelação atravessou a realidade cuidadosamente construída de Ricardo. Helena teve uma criança antes dele, uma criança que ela havia dado para adoção, uma criança que havia crescido para ter um filho próprio, o que significava que Miguel não era apenas algum menino aleatório que Ricardo havia selecionado por seu potencial. Ele era o neto de Helena, o neto de Ricardo por casamento, se não por sangue. Onde ela esteve todos esses anos? Por que entrar em minha órbita agora? Dr. Almeida balançou a cabeça. Não sei onde Amanda foi criada. A adoção foi fechada, tratada através de uma agência. Quanto ao porquê agora, duvido que ela sequer saiba quem você é, Ricardo. A conexão é provavelmente coincidência. Mas Ricardo Ribeiro não havia construído um império aceitando coincidências. Algo sobre esta situação parecia orquestrado, como se mãos invisíveis estivessem guiando os eventos das sombras. Há mais que você não está me contando, ele pressionou, estudando os olhos evasivos do médico. Quem organizou a adoção? Onde estão os registros? Essas perguntas estão além do meu conhecimento, Almeida insistiu, embora Ricardo detectasse uma nota de falsidade em sua voz. Apenas me pediram para estar presente no nascimento do neto de Helena como precaução médica. O histórico familiar de câncer. Quem pediu que você estivesse lá? Amanda não poderia ter sabido sobre você. A hesitação do médico foi breve, mas reveladora. Walter organizou isso, Walter Silva. O nome atingiu Ricardo como um golpe físico. Walter, seu amigo mais antigo, seu conselheiro mais confiável, o homem que havia tratado de todos os assuntos legais de Ricardo por 4 décadas, o mesmo homem que havia organizado a transferência de tutela de Miguel apenas dias atrás. Walter sabia sobre a filha de Helena todos estes anos? Foi ele quem tratou da papelada da adoção quando Helena estava na Europa. Ele garantiu que tudo fosse legal, discreto. Ricardo levantou-se abruptamente, raiva e traição correndo através dele. Amanda sabe quem eu sou? Ela sabe que sou o homem que foi casado com sua mãe biológica. Não acredito que sim. A adoção foi fechada. Ela não teria acesso a essa informação. Enquanto Ricardo saía furiosamente do sobrado, sua mente corria com implicações. Walter sabia sobre a filha de Helena, havia ajudado a organizar a adoção, mas nunca havia respirado uma palavra sobre isso para Ricardo. E agora, décadas depois, Walter havia ajudado Ricardo a obter a tutela de Miguel, novamente sem revelar a conexão. Isso não era coincidência, era calculado. Mas com que finalidade? De volta à cobertura, Ricardo encontrou Miguel na sala de jogos, construindo uma estrutura elaborada com as peças magnéticas que Ricardo havia comprado. O menino olhou para cima quando Ricardo entrou, sua expressão se iluminando. Senhor Ribeiro, olhe o que eu fiz. É um arranha-céu como o seu, mas melhor porque tem um heliponto. Ricardo ficou congelado na porta, vendo o menino sob uma luz inteiramente nova. Não apenas um potencial herdeiro, não apenas uma tela em branco para moldar, mas sangue e carne de Helena, a última conexão viva com a mulher que ele havia amado e perdido. É impressionante, Miguel, ele conseguiu dizer, sua voz espessa, com emoção que não podia conter totalmente. Muito criativo. Você está bem? Parece estranho. Ricardo pigarreou. Estou bem. Eu só preciso perguntar sobre sua mãe. Ela já falou sobre os próprios pais? Seus avós? Miguel balançou a cabeça. Mãe disse que não os conhecia. Ela cresceu com famílias diferentes. Orfanato, acho que ela chamava. Claro, uma criança adotada que acabou no sistema. O que havia acontecido com a família que adotou o bebê de Helena? E por que Amanda Santos acabou lutando como mãe solteira em Santana, quando poderia ter sido criada com conforto, com todas as vantagens? Miguel, como você se sentiria em ver sua mãe novamente, mais cedo do que discutimos? Os olhos do menino se arregalaram. Sério, posso? Talvez. Há algumas coisas que preciso entender primeiro. Ricardo sentou-se ao lado de Miguel, estudando as características do menino,
características que agora revelavam sua verdadeira origem. Quando o trouxemos aqui, sua mãe assinou papéis me dando tutela. Ela explicou o que isso significava. Miguel assentiu solenemente. Ela disse que você cuidaria de mim porque ela não podia mais. Ela disse que você era muito rico e importante e poderia me dar coisas que ela nunca poderia. Sua voz ficou menor. Ela chorou muito quando me contou. Ela alguma vez mencionou saber algo sobre mim antes? Sobre minha família ou minha empresa? Não. Os homens de terno vieram e conversaram com ela por muito tempo. Então, ela me disse que eu tinha que ir com eles. Ricardo franziu a testa. Um desses homens tinha cabelo branco e óculos, um senhor mais velho chamado Walter? Sim, ele me deu doces. Ele disse que conhecia minha mãe quando ela era pequena, mas ela não parecia se lembrar dele. Outra mentira por omissão. Walter havia reconhecido Amanda como filha de Helena, mas não havia dito nada nem a Ricardo, nem à própria Amanda sobre sua conexão. Que jogo seu velho amigo estava jogando? Enquanto Ricardo contemplava seu próximo movimento, percebeu uma coisa com clareza absoluta. O controle que ele pensava possuir sobre sua empresa, seu legado, até mesmo esse arranjo com Miguel, havia sido uma ilusão. Em algum momento, ele se tornara uma peça no tabuleiro de xadrez de outra pessoa, e era hora de descobrir quem realmente estava movendo as peças. Ricardo estava em seu escritório privado, olhando para o horizonte de São Paulo, enquanto o sol da tarde lançava longas sombras pela cidade. Atrás dele, exibidos em 3 grandes monitores, estavam os resultados de uma investigação que o havia consumido durante a semana anterior. Arquivos de funcionários, registros financeiros, relatórios de vigilância, todos centrados no homem em quem mais confiava, Walter Silva. A porta se abriu e Diana Moreira entrou, carregando um envelope lacrado. A peça final que você pediu, ela disse, colocando-o em sua mesa. Os registros de adoção de Amanda Santos não foram fáceis de obter. Agradeço sua discrição, Ricardo respondeu, ainda sem se virar da janela. Ninguém mais sabe sobre esta investigação? Como solicitado, mantive isso entre nós. Diana hesitou. Ricardo, você tem certeza sobre confrontar Walter diretamente? Se o que você suspeita for verdade... Se o que suspeito for verdade, Walter orquestrou a traição mais elaborada imaginável. Ricardo finalmente virou-se para encará-la. Mas preciso entender por quê. O que poderia possivelmente motivá-lo a esconder a filha de Helena de mim por todos esses anos, apenas para trazer seu filho, meu neto, para minha vida agora? Diana assentiu em direção ao envelope. Talvez esses registros contenham sua resposta. Depois que ela saiu, Ricardo abriu o envelope com mãos firmes. Anos de negócios de alto risco haviam lhe ensinado a controlar suas emoções, mas enquanto lia os documentos amarelados, esse controle ameaçou escapar. A papelada original da adoção de Helena estava lá, detalhando como ela havia dado à luz durante seu semestre no exterior em Paris. Os pais adotivos estavam listados como Roberto e Margarida Lourenço, do Rio de Janeiro. Uma família respeitada com conexões tanto com a academia quanto com as finanças. Ricardo vasculhou sua memória. Os Lourenço não eram familiares, mas os círculos sociais da elite carioca tinham alguma sobreposição com os de São Paulo. Ele continuou lendo, encontrando uma certidão de óbito para Roberto Lourenço, datada apenas 3 anos após a adoção. Câncer, a mesma doença que mais tarde levaria Helena. Um relatório policial seguiu, detalhando o acidente fatal de carro de Margarida Lourenço 6 meses depois. A filha de Helena havia ficado órfã 2 vezes antes de seu 5º aniversário. Documentos adicionais mostraram a criança, originalmente chamada Catarina Lourenço, entrando no sistema de adoção. A trilha ficou fria por vários anos, até que uma petição de mudança de nome apareceu. Catarina Lourenço, para Amanda Santos, apresentada por um assistente social quando a menina tinha 16 anos, presumivelmente para dar-lhe um novo começo. Mas o documento mais condenatório foi o último, um relatório de investigador particular encomendado por Walter Silva, datado de 20 anos atrás. Walter havia localizado a filha de Helena,
logo após seu 18º aniversário. Ele sabia onde ela estava todo esse tempo. O telefone de Ricardo tocou, o próprio Walter ligando, sem saber que suas décadas de engano haviam sido expostas. Ricardo deixou ir para o correio de voz. O confronto viria, mas não até que ele tivesse todas as peças. Uma questão crítica permanecia. Por que Walter havia mantido a existência de Amanda em segredo de Ricardo? Apenas para orquestrar a vinda de Miguel para sua vida. A resposta tinha que estar em qualquer conexão que existisse entre Walter e Helena. Uma conexão que Ricardo nunca havia suspeitado durante seu casamento. Na cobertura, Ricardo encontrou Miguel na biblioteca com o Dr. Mateus, profundamente envolvido, em uma discussão sobre civilizações antigas. O menino havia prosperado na semana anterior, sua inteligência natural florescendo sob atenção especializada. Observando-o, Ricardo sentiu uma emoção incomum crescendo em seu peito. Não apenas orgulho em um sucessor bem escolhido, mas algo mais profundo, mais primordial. Este era o sangue de Helena, seu legado, sua família. Miguel, Ricardo interrompeu. A lição. Se você terminou por hoje, gostaria que jantássemos juntos. Dr. Mateus verificou seu relógio. Estávamos apenas concluindo, Sr. Ribeiro. Miguel fez excelente progresso com nosso projeto de linha do tempo histórica. Uma vez que o tutor havia saído, Ricardo guiou Miguel para a sala de jantar, onde a Sra. Pereira havia preparado a refeição favorita do menino, frango assado com purê de batatas. Enquanto comiam, Ricardo estudou a criança do outro lado da mesa, procurando a abordagem certa para a conversa que se aproximava. Miguel, você sabe o que é uma árvore genealógica? O menino assentiu, sua boca cheia de batatas. Ele engoliu, antes de responder, já se adaptando às maneiras esperadas em seu novo ambiente. Mostra quem é parente de quem. Fizemos uma na escola no ano passado, mas a minha era muito pequena. Só eu e a mãe. Tenho pensado sobre sua mãe. Ricardo começou cuidadosamente. Sobre a vida dela antes de você nascer. Ela já mencionou ter sido adotada? A testa de Miguel franziu em concentração. Ela me contou que os pais dela morreram quando ela era pequena. Depois disso, ela viveu com muitas famílias diferentes. Ele empurrou sua comida ao redor do prato. É isso que adotada significa? Não exatamente. Ser adotado significa que você é legalmente feito parte de uma nova família, Ricardo explicou. Sua mãe nasceu de uma mulher que a deu para outra família criar. Isso é adoção. Então minha mãe tinha duas mães? De certa forma, sim. E recentemente descobri algo importante sobre sua primeira mãe, sua mãe biológica. Ricardo tomou um fôlego medido. Seu nome era Helena Ribeiro. Ela era minha esposa. Miguel o encarou, a confusão evidente em seu jovem rosto. Sua esposa? Mas isso significa? Significa que sua mãe é filha da minha esposa. E isso faz de você meu neto. As palavras soaram estranhas na língua de Ricardo. Estrangeiras, mas inegavelmente certas. Mas você disse que sua esposa morreu. Ela morreu antes de você nascer. E ela nunca me contou que teve uma filha antes de nos conhecermos. Ricardo inclinou-se ligeiramente para a frente. Miguel, isso significa que você e eu estamos conectados por família. Você não é apenas um menino que escolhi para viver aqui. Você é parte da minha família, família de Helena. Miguel pareceu digerir essa informação, seu rosto expressivo passando por confusão, admiração e incerteza. Minha mãe sabe? Não acredito que sim. Ela foi adotada quando bebê e nunca soube quem eram seus pais biológicos. Ricardo hesitou. Gostaria de contar a ela. Tudo bem para você? O menino assentiu lentamente. É por isso que você me escolheu, porque sou seu neto? Não, Ricardo admitiu. Eu não sabia quando o trouxe para cá. Só descobri a verdade depois. Então foi um acidente? Como quando encontrei aquela nota de R$ 5 no parque? Apesar da gravidade da situação, Ricardo sentiu seus lábios se moverem em direção a um sorriso. Algo assim, um acidente muito importante. Depois do jantar, Ricardo ajudou Miguel a se preparar para dormir. Uma tarefa doméstica que ele havia deixado anteriormente para a Sra. Pereira.
Enquanto desajeitadamente acomodava os cobertores ao redor do menino, a pequena mão de Miguel pegou a sua. Se você é meu avô, isso significa que posso chamá-lo de vovô em vez de Sr. Ribeiro? A pergunta atravessou diretamente a armadura que Ricardo havia construído ao redor de seu coração ao longo de décadas de isolamento. Sim, ele respondeu, sua voz caracteristicamente áspera. Sim, você pode me chamar de vovô. Quando Miguel adormeceu, Ricardo retornou ao seu escritório, fortificando-se com um copo de uísque antes de fazer a ligação que mudaria tudo. Walter, ele disse quando seu velho amigo atendeu. Preciso que você venha à cobertura, agora. Ricardo, é quase meia-noite, Walter protestou. Estou ciente da hora. Isso não pode esperar. 90 minutos depois, Walter Silva saiu do elevador privado e entrou no hall de Ricardo. Aos 72 anos, Walter ainda mantinha a aparência afiada e o porte confiante que o havia servido bem como conselheiro-chefe do Grupo Ribeiro por 4 décadas. Seu cabelo prateado estava perfeitamente penteado, apesar da hora tardia. Seu terno impecável. Isso deve ser importante para justificar uma convocação à meia-noite, Walter comentou, seguindo Ricardo até o escritório. É sobre a fusão com a Cooper. Pensei que tínhamos até. Isso não é sobre negócios, Ricardo interrompeu, gesticulando para Walter se sentar. É sobre Helena e sua filha. Walter congelou momentaneamente antes de se abaixar na cadeira de couro em frente a Ricardo. Sua expressão não revelava nada, mas o leve tensionamento de seus ombros traía sua atenção. Não tenho certeza do que você está se referindo, Ricardo. Não, Ricardo advertiu, sua voz perigosamente suave. Sei de tudo, Walter. Sei que Helena teve uma filha durante seu semestre em Paris. Sei que essa filha foi adotada pelos Lourenço, que ambos morreram quando ela era jovem. Sei que ela se tornou Amanda Santos, mãe de Miguel. Ele inclinou-se para a frente. E sei que você a tem rastreado por 20 anos sem nunca me contar. A compostura de Walter escorregou por apenas um momento antes que ele recuperasse o controle. Você tem me investigado. Você realmente achou que eu não faria? Ricardo colocou os documentos na mesa entre eles. A questão é por que, Walter? Por que manter a filha de Helena em segredo de mim todos esses anos, apenas para trazer seu filho para minha vida agora? Que razão possível poderia justificar tal traição? Walter ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar fixo nos documentos. Finalmente ele olhou para cima, encontrando os olhos de Ricardo diretamente. Fiz uma promessa a Helena. Uma promessa? Ricardo repetiu incredulamente. Para esconder a criança dela de mim? Para proteger a criança dela, Walter corrigiu. Helena sabia que tipo de vida Amanda teria se tornasse parte do seu mundo. Ela sabia o que acontecia com pessoas que ficavam presas na sua obsessão com o legado. Isso é absurdo. Eu teria recebido a filha de Helena de braços abertos. Mesmo, Walter desafiou. Da maneira como você recebeu Miguel, removendo-o de sua mãe, cortando sua conexão, planejando moldá-lo em sua visão de um herdeiro adequado, ele balançou a cabeça. Helena te conhecia bem demais, Ricardo. Ela sabia que uma vez que você tivesse controle, nunca o deixaria escapar. Ricardo lutou para manter sua compostura, mas as palavras de Walter atingiram muito perto da verdade. Se essa promessa era tão importante, por que orquestrar a vinda de Miguel para mim agora? Por que não deixar os dois em paz? Uma expressão estranha cruzou o rosto de Walter, algo entre resignação e satisfação sombria. Porque o tempo estava se esgotando para todos nós. O que isso significa? Walter suspirou de repente, parecendo cada um de seus 72 anos. Quando Helena estava morrendo, ela me fez prometer 2 coisas. Manter Amanda seguramente longe da sua influência e garantir que certas informações permanecessem seguras até que não pudessem mais causar dano. Que informações? Ricardo exigiu. Informações sobre as origens do Grupo Ribeiro, sobre como você realmente garantiu o financiamento para sua primeira grande aquisição. Walter encontrou o olhar de Ricardo firmemente. Helena sabia de tudo, Ricardo, sobre o negócio Oeste, sobre de onde realmente veio aquele dinheiro.
Ricardo sentiu o sangue drenar de seu rosto. A aquisição Oeste havia sido a pedra angular de seu império. Uma tomada ousada que havia transformado o grupo Ribeiro de uma firma modesta em uma potência. Ninguém jamais havia questionado de onde veio o capital subitamente disponível. Helena não tinha conhecimento de... Ela tinha provas, Walter interrompeu. Documentação que ela descobriu acidentalmente ao organizar seu escritório em casa durante sua doença. Ela me confrontou sobre isso, não você. Ela não queria que seus últimos meses juntos fossem manchados pelo que ela havia encontrado. A mente de Ricardo corria. Os métodos que ele havia usado para garantir aquele financiamento crucial eram questionáveis na melhor das hipóteses, ilegais na pior, se essa informação se tornasse pública, especialmente no ambiente regulatório atual. Onde está essa documentação agora? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente controlada. Dividida em peças por segurança. Helena organizou um sistema intrincado. Parte dela foi confiada a mim. Outra parte foi incluída em sua papelada de adoção para Amanda. Papelada que foi lacrada até o 30º aniversário de Amanda, ou até que você tentasse fazer contato com ela ou seus filhos. O entendimento surgiu com clareza arrepiante. Você sabia que eu estava procurando um herdeiro. Você manipulou a busca para me levar a Miguel. Walter assentiu. Era inevitável que você eventualmente procurasse alguém para continuar seu legado. Eu me certifiquei de que quando você fizesse, encontraria a única pessoa que poderia levá-lo a questionar todo o resto. Por que agora? Depois de todos esses anos? Porque a peça final do arranjo de Helena está programada para se tornar pública no próximo mês, no que seria seu 70º aniversário. Uma carta com instruções para abrir a documentação restante, arquivada com um proeminente escritório de advocacia não conectado a nenhum de nós. Ricardo levantou-se, andando até a janela. Abaixo, São Paulo continuava seu ritmo noturno, incansável, inconsciente dos segredos de décadas se desenrolando na cobertura acima. O que você quer, Walter? Dinheiro? Controle da empresa? Walter riu sem humor. Se eu quisesse essas coisas, poderia ter alavancado esta informação anos atrás. Não. O que eu quero, o que Helena queria, é que você finalmente encare a verdade. Sobre seus negócios, sobre o que você se tornou e sobre a família que você nunca soube que tinha. E Amanda? O que ela sabe sobre tudo isso? Nada ainda. Ela acredita que é simplesmente uma mulher que abriu mão de seu filho para um futuro melhor. Ela não tem ideia de quem você realmente é para ela, ou do que sua mãe biológica organizou. Ricardo virou-se para encarar seu amigo mais antigo, vendo-o claramente talvez pela primeira vez. Não apenas um conselheiro leal, mas o guardião silencioso de Helena, pacientemente executando seus últimos desejos ao longo de décadas. Quero conhecê-la, Ricardo disse finalmente. Amanda, quero contar a ela pessoalmente quem ela é. Walter o estudou cautelosamente. E os documentos? O que Helena sabia sobre Oeste? Um passo de cada vez, Ricardo respondeu, sua mente já formando uma estratégia. Primeiro, preciso falar com minha enteada. Na manhã seguinte, Ricardo fez arranjos que teriam parecido impossíveis apenas semanas antes. O jato corporativo foi preparado para um voo para Florianópolis, onde Amanda Santos havia se relocado após a transferência de tutela. Miguel estava extasiado com a notícia de que eles visitariam sua mãe, empacotando sua mala com entusiasmo sincero. Mãe vai voltar conosco? Ele perguntou, enquanto sua limusine se aproximava do aeroporto. Ricardo olhou para o menino, seu neto, com uma mistura complexa de emoções. Não sei, Miguel. Essa será a decisão dela. Enquanto o jato voava para o oeste, Ricardo se viu refletindo sobre as revelações de Walter e as escolhas que o levaram a este momento. Ele havia construído seu império sobre controle, controlando mercados, controlando pessoas, controlando resultados. No entanto, aqui estava ele, voando para uma situação cujo resultado não conseguia prever, para conhecer uma mulher que representava tanto sua maior perda quanto sua inesperada segunda chance. Pela primeira vez em décadas, Ricardo Ribeiro
Estava entrando no desconhecido, guiado não pelo cálculo, mas por algo que se sentia perigosamente próximo à esperança. O prédio de apartamentos em Florianópolis era um contraste gritante com a cobertura de Ricardo em São Paulo. Um complexo modesto em um bairro que não era nem pobre nem afluente. Quando o carro alugado parou junto à calçada, Ricardo sentiu uma sensação incomum no peito: nervosismo. Ao seu lado, Miguel mexia-se de excitação, suas pequenas mãos agarrando o avião de brinquedo que Ricardo havia comprado durante sua breve escala. Terceiro andar, apartamento 3B, Ricardo confirmou, consultando o endereço em seu telefone. Está pronto, Miguel? O menino assentiu ansiosamente. Você acha que minha mãe vai ficar surpresa em me ver? Imagino que sim, Ricardo respondeu, medindo cuidadosamente suas palavras. Este encontro iria virar de cabeça para baixo a compreensão de Amanda Santos sobre sua própria história. Ele precisava proceder com uma sensibilidade que raramente empregava em negociações comerciais. O elevador estava fora de serviço, então eles subiram 2 lances de escadas para chegar ao apartamento de Amanda. Ricardo esperava encontrá-la em circunstâncias precárias, dadas as dificuldades financeiras que supostamente a motivaram a desistir de Miguel. No entanto, o prédio, embora simples, era limpo e bem mantido. Ele arquivou esta inconsistência para consideração posterior. Miguel correu à frente, batendo na porta com entusiasmo infantil. Mãe, mãe, sou eu! A porta se abriu, revelando uma mulher no início dos 30 anos com cabelo escuro, puxado para trás em um rabo de cavalo casual. Amanda Santos tinha uma semelhança ainda mais forte com Helena pessoalmente do que nas fotografias. Os mesmos olhos inteligentes, o mesmo porte gracioso, apesar de sua roupa casual de jeans e uma blusa simples. Miguel? Sua voz quebrou enquanto ela caía de joelhos, envolvendo o menino em um abraço apertado. Meu Deus, Miguel, o que você está fazendo aqui? Eu pensei. Ela congelou, finalmente registrando a presença de Ricardo sobre o ombro de seu filho. Senhor Ribeiro, não entendo. Podemos entrar? Ricardo perguntou, mantendo seu exterior composto apesar da turbulência emocional interior. Há assuntos que precisamos discutir. Amanda relutantemente os conduziu para uma modesta sala de estar, mobiliada com peças de segunda mão que, no entanto, criavam um espaço quente e acolhedor. Fotografias de Amanda e Miguel adornavam as paredes, uma história visual da vida deles juntos antes da intervenção de Ricardo. Miguel, querido, por que não me mostra o que está na sua mochila? Amanda sugeriu, claramente querendo um momento para falar com Ricardo em particular. O menino alegremente cumpriu, tirando livros e brinquedos para exibir seus novos pertences. Amanda levou Ricardo para o pequeno recanto da cozinha, sua postura defensiva. Isso não fazia parte do nosso acordo, ela disse em voz baixa. Os advogados disseram rompimento limpo, sem contato por pelo menos 6 meses. As circunstâncias mudaram, Ricardo respondeu. Há coisas sobre nosso arranjo, sobre nossa conexão, que eu não sabia quando fizemos nosso acordo. Coisas que você merece saber. O olhar de Amanda se aguçou. Do que você está falando? Que conexão? Ricardo olhou para Miguel, garantindo que ele estivesse fora do alcance da voz. Diz respeito à sua adoção, seus pais biológicos. Sua expressão mudou de confusão para choque. Como você poderia saber qualquer coisa sobre isso? Porque sua mãe biológica era minha esposa, Helena Ribeiro. A cor drenou do rosto de Amanda. Ela agarrou o balcão para se apoiar, seus dedos embranquecendo. Isso não é possível. Os registros de adoção foram lacrados. Eles foram, mas eventos recentes me levaram a investigar e a verdade veio à tona. Ricardo estudou sua reação, procurando por qualquer sinal de que ela poderia ter sabido o tempo todo. Mas seu choque genuíno não poderia ser fingido. Você realmente não tinha ideia? Como eu poderia? A voz de Amanda tremia ligeiramente. Nunca soube nada sobre meus pais biológicos, exceto que minha mãe era muito jovem e estudava no exterior quando me teve.
Ela olhou para Miguel, que estava alegremente arrumando seus novos brinquedos na mesa de centro. Você está dizendo que você é o avô de Miguel? Por casamento, sim. Helena era sua avó biológica. Amanda afundou em uma cadeira da cozinha, emoções esmagadoras passando por seu rosto. É por isso que você o queria. Não porque estava procurando qualquer criança promissora, mas porque ele é família. Não, Ricardo corrigiu. Eu não sabia quando organizei a transferência de tutela. Só descobri nossa conexão depois. Ele hesitou antes de acrescentar. Embora eu tenha descoberto desde então que outros estavam cientes. Outros que podem ter deliberadamente me guiado para Miguel. Quem? Walter Silva, meu conselheiro-chefe. Ele cuidou dos arranjos de Helena quando ela a colocou para a adoção. Amanda esfregou suas têmporas, lutando para processar esta cascata de revelações. Isso não faz sentido. Por que seu advogado o guiaria para adotar Miguel sem lhe dizer quem ele realmente era? Ricardo escolheu suas palavras cuidadosamente. Walter estava protegendo certas informações. Informações que Helena queria preservadas até o momento certo. Informações sobre o quê? Amanda pressionou. Sobre os primeiros dias da minha empresa, sobre métodos que empreguei que não resistiriam ao escrutínio moderno. O entendimento surgiu nos olhos de Amanda, os olhos de Helena. Você está dizendo que ela sabia de algo, algo que poderia prejudicar você ou seus negócios. Sim, e de alguma forma estou conectada a essas informações. Eu e Miguel. Ricardo assentiu. Helena providenciou para que certos documentos fossem mantidos em custódia, com sua liberação dependente de vários fatores, incluindo qualquer tentativa minha de entrar em contato com você ou seus filhos. Amanda levantou-se abruptamente, raiva substituindo o choque. Então toda essa coisa, me oferecer dinheiro por Miguel, trazê-lo para sua casa, isso acionou algum tipo de salvaguarda que minha mãe biológica estabeleceu? Miguel e eu éramos apenas peões em algum jogo de décadas entre você e sua esposa morta? Ricardo recuou diante de sua caracterização dura, embora não pudesse negar sua verdade essencial. A situação é mais complexa do que isso. É mesmo? A voz de Amanda se elevou. Porque de onde estou parece que você usou sua riqueza e poder para me separar de meu filho sem sequer me dizer quem você realmente era. E agora você aparece com alguma história sobre ser família? Ela balançou a cabeça em desgosto. Que tipo de família leva uma criança para longe de sua mãe? A acusação atingiu Ricardo com força inesperada. Ao longo de sua vida, ele havia justificado suas ações como meios necessários para fins maiores. No entanto, confrontado com a dor crua de Amanda, essas justificativas de repente pareciam vazias. Mãe, a voz de Miguel interrompeu a tensa. Troca. Ele estava parado na porta, sua expressão preocupada. Você está brava? Amanda imediatamente suavizou, ajoelhando-se para abraçar seu filho. Não, querido, não estou brava. Com você. Só estou surpresa com tudo isso. Ela acariciou seu cabelo, o gesto tão reminiscente de Helena que Ricardo teve que desviar o olhar. Senti tanto sua falta. Eu também senti sua falta, Miguel respondeu. Mas o vovô tem sido legal. Comigo. Ele me deu muitos livros e um tutor, e nós voamos para cá em um avião particular. Vovô? Amanda olhou para Ricardo, sua expressão complicada. Eu contei a verdade a ele ontem, Ricardo explicou. Que você é filha de Helena, fazendo dele meu neto. Amanda levantou-se, mantendo sua mão no ombro de Miguel. Senhor Ribeiro, acho que precisamos ter uma conversa mais detalhada. Em particular, ela se virou para seu filho. Miguel, você poderia ir para o seu quarto? Quero dizer, para o quarto e assistir um pouco de TV? Os adultos precisam conversar. Uma vez que Miguel havia relutantemente se retirado para o quarto, Amanda enfrentou Ricardo com intensidade renovada. O que exatamente esses documentos contêm? O que minha mãe biológica estava tentando proteger? Ricardo considerou quanto revelar. No final, a verdade parecia o único caminho viável adiante. O financiamento para a primeira grande aquisição do Grupo Ribeiro veio de fontes questionáveis, dinheiro que era não inteiramente limpo. Você lavou dinheiro,
Amanda traduziu francamente. A terminologia é imprecisa, mas essencialmente, sim. Ricardo manteve sua compostura através de décadas de prática. Era uma era diferente nas finanças. Aquelas transações iniciais forneceram a base para tudo o que veio depois. E Helena descobriu. Aparentemente sim, embora ela nunca me confrontasse diretamente. Em vez disso, ela confiou em Walter e criou este arranjo elaborado. Ricardo abriu as mãos. Não sei precisamente que evidências ela reuniu ou quão prejudiciais elas podem ser. Walter só revelou peças do quebra-cabeça. Amanda andou pela pequena cozinha processando essa informação. Então, o que acontece agora? Esses documentos se tornam públicos, sua empresa enfrenta um escândalo, possivelmente acusações criminais. Esse é um resultado potencial. E para evitar isso, você faria o quê? Manter Miguel permanentemente? Comprar meu silêncio? Qual é exatamente sua jogada aqui, Sr. Ribeiro? A franqueza de sua pergunta, tão parecida com a abordagem inflexível de Helena para verdades difíceis, momentaneamente o desarmou. Não sei. Ele admitiu as palavras estranhas em sua língua. Pela primeira vez em minha vida profissional, não tenho uma estratégia clara. Algo em seu tom deve ter transmitido sua sinceridade, porque a expressão de Amanda suavizou ligeiramente. Você realmente não sabia quem eu era quando providenciou para levar Miguel? Não. Eu estava procurando um potencial herdeiro, alguém que pudesse moldar para continuar meu legado. Os parâmetros de busca levaram a Miguel. Foi só depois de ver uma fotografia sua que comecei a suspeitar de uma conexão com Helena. Amanda sentou-se novamente, estudando-o com uma intensidade que fez Ricardo se sentir desconfortavelmente exposto. Meus pais adotivos morreram quando eu era muito jovem, ela disse após um momento. Mal me lembro deles. Depois disso foram lares adotivos um após o outro. Alguns decentes, muitos não. Seu olhar endureceu. Você sabe como é crescer sabendo que ninguém o quer o suficiente para ficar, nunca ter raízes ou estabilidade? Ricardo não podia afirmar entender tal experiência, e não a insultou fingindo. Não, ele disse simplesmente. Quando Miguel nasceu, prometi a mim mesma que ele nunca se sentiria assim, que eu sempre estaria lá, não importa o quê. Sua voz quebrou ligeiramente. Então a vida ficou mais difícil. Perdi meu emprego quando a empresa reduziu. As contas médicas se acumularam após a apendicectomia de Miguel. A cada mês ficava mais difícil manter essa promessa. E então meus representantes apareceram com sua oferta. Ricardo concluiu. Amanda assentiu. R$1 milhão e um novo começo. Tudo o que eu tinha a fazer era abrir mão do meu filho. Amargo arrependimento coloriu suas palavras. Disse a mim mesma que era para o benefício dele, que ele teria oportunidades com você que eu nunca poderia proporcionar. Mas a verdade é que eu fui fraca. Cedi. No entanto, você não gastou o dinheiro, Ricardo observou, gesticulando para o modesto apartamento. Este não é o estilo de vida de alguém que recentemente recebeu um pagamento de 7 dígitos. Não consegui tocá-lo, Amanda admitiu. Cada vez que tentava, me sentia doente. Então ele fica na conta que seus advogados configuraram. Intocado. Consegui este apartamento com as poucas economias que me restavam e encontrei um trabalho de garçonete nas proximidades. Ricardo absorveu esta informação, reavaliando suas suposições sobre o caráter de Amanda. Não uma mulher que havia vendido seu filho para ganho pessoal, mas uma mãe desesperada que acreditava estar garantindo o futuro de seu filho. E então, não conseguiu se beneficiar do sacrifício. Quero propor um novo arranjo, ele disse finalmente, um que reconheça nossa conexão familiar. Estou ouvindo. Volte para São Paulo com Miguel. Ambos. Tenho mais que espaço suficiente na cobertura ou posso providenciar acomodações separadas nas proximidades, se preferir. Miguel pode continuar sua educação avançada e você pode seguir qualquer carreira ou estudos que lhe interessem, com apoio financeiro. As sobrancelhas de Amanda se ergueram. Assim, simplesmente, entramos em sua vida como o quê? Os membros da família há muito perdidos e os documentos incriminadores.
Walter controla parte deles. Você potencialmente tem acesso a outra parte através de seus registros de adoção. A peça final está programada para liberação no próximo mês. Se trabalharmos juntos, talvez possamos conter a situação. Você ainda está tentando proteger sua empresa. Amanda observou. Mesmo agora, essa é sua prioridade. Ricardo considerou suas palavras cuidadosamente antes de responder. Durante a maior parte da minha vida, o Grupo Ribeiro tem sido minha única prioridade. Minha identidade e minha empresa se tornaram inseparáveis há muito tempo. Ele pausou, formulando pensamentos que nunca havia articulado. Mas conhecer Miguel e agora você tem mudado algo. Não consigo explicar adequadamente. Amanda o estudou ceticamente. Você espera que eu acredite que você teve alguma súbita mudança de coração, que após décadas de práticas comerciais implacáveis, você está agora abraçando valores familiares? Não subitamente não, mas algo mudou. Ricardo lutou para expressar as emoções incomuns. Quando Helena morreu, selei certas partes de mim mesmo. Canalizei tudo para construir minha empresa, convencido de que o legado era a única coisa que importava. Agora, me vejo questionando essa convicção. Antes que Amanda pudesse responder, Miguel reapareceu na porta. Mãe, vamos voltar para São Paulo com o vovô? Podemos? Amanda olhou para o rosto esperançoso de seu filho, então de volta para Ricardo. Precisamos de mais tempo para resolver as coisas, querido. É complicado. Mas você não está mais brava com o vovô? Amanda suspirou. Não é tão simples. Miguel, na verdade, Ricardo interveio, há algo que sua mãe deveria ver que pode ajudar a esclarecer as coisas. Ele alcançou o bolso de seu paletó e retirou um envelope. Isso estava entre os pertences pessoais de Helena. Encontrei ontem à noite enquanto revisava papéis antigos. Amanda aceitou o envelope cautelosamente. Dentro havia uma carta manuscrita, o papel amarelado com a idade, a tinta levemente desbotada. Conforme ela começou a ler, Ricardo observou sua expressão transicionar de desconfiança para admiração. Minha querida filha, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrou seu caminho até Ricardo. Sempre acreditei que este dia chegaria, embora não viverei para vê-lo. Há tanto que quero lhe contar sobre por que não pude ficar com você, sobre quanto pensei em você todos os dias desde então. Mas mais importante, quero que saiba que desistir de você foi a decisão mais dolorosa da minha vida, tomada apenas porque acreditei que era o melhor para você na época. Providenciei certas salvaguardas para garantir que quando você e Ricardo finalmente se encontrassem, seria em pé de igualdade. Ele é um homem complicado, brilhante e determinado, mas também capaz de grande amor, embora ele guarde essa capacidade ferozmente. Minha esperança é que, ao se encontrarem, ambos possam descobrir o que realmente importa além de riqueza, poder e controle. A documentação que assegurei não é destinada como punição, mas como influência, para garantir que Ricardo não possa simplesmente absorvê-la em seu mundo apenas nos termos dele. Use-a com sabedoria, não por vingança, mas por equilíbrio. Saiba que você foi amada desde o momento de sua existência. Qualquer que seja a vida que lhe trouxe, quaisquer desafios que tenha enfrentado, você carrega dentro de você meu amor e minha esperança por um futuro onde os erros do passado não precisam determinar as possibilidades do amanhã. Com amor eterno, Helena Ribeiro, sua mãe. Amanda levantou os olhos da carta, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ela pensou em mim. Todo esse tempo, ela pensou em mim. Ricardo assentiu, suas próprias emoções ameaçando romper os muros que ele havia mantido por décadas. Helena amava profunda e completamente. Só agora estou começando a entender quão completamente. Miguel se aproximou de sua mãe, colocando uma pequena mão em seu braço. Mãe, você está chorando porque está triste? Amanda puxou seu filho para perto. Não, querido. Às vezes as pessoas choram quando encontram algo que pensavam estar perdido para sempre. Ela olhou para Ricardo. Ele tem os olhos dela. Nunca percebi antes, mas ele tem os olhos de Helena. Sim, Ricardo concordou suavemente. Ele tem.
Nos dias que se seguiram, um novo arranjo tomou forma. Amanda concordou em retornar a São Paulo, com Miguel, aceitando a oferta de Ricardo de um apartamento no mesmo prédio que sua cobertura, perto o suficiente para contato regular, mas com limites que reconheciam sua história complicada. Miguel dividiria o tempo entre ambas as casas, continuando sua educação acelerada enquanto mantinha o vínculo mãe-filho que os havia sustentado durante anos difíceis. Quanto aos documentos que haviam posto esses eventos em movimento, Ricardo tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Em vez de tentar suprimir as evidências de Helena, ele iniciou uma divulgação controlada à CVM, enquadrando-a como uma revelação voluntária de impropriedades históricas. As penalidades financeiras seriam substanciais, e algumas das primeiras aquisições do Grupo Ribeiro enfrentariam reestruturação retroativa, mas a empresa sobreviveria, embora menor e sob escrutínio regulatório intensificado. Walter Silva, para surpresa de Ricardo, apoiou essa abordagem. Helena teria aprovado, ele disse durante uma reunião privada no escritório de Ricardo. Ela nunca quis destruição, apenas responsabilidade. Você poderia ter me contado a verdade anos atrás, Ricardo comentou, não pela primeira vez. Walter deu de ombros. Você teria escutado? O Ricardo Ribeiro, que conheço há 40 anos, teria usado todos os recursos à sua disposição para enterrar as evidências e controlar a narrativa. Ricardo não podia honestamente refutar essa avaliação. E agora? Agora, Walter disse, estudando seu velho amigo com algo como admiração, você parece estar aprendendo que alguns legados não podem ser projetados ou controlados. Eles só podem ser descobertos. Em uma nítida tarde de outono, 6 meses depois, Ricardo sentou-se em um banco no Parque Ibirapuera, observando Miguel brincar com outras crianças perto da fonte multimídia. Ao seu lado, Amanda revisava inscrições para o programa de pós-graduação em psicologia que havia decidido seguir, uma escolha de carreira influenciada por suas próprias experiências no sistema de adoção. Ele está prosperando, Ricardo observou enquanto Miguel navegava com sucesso por uma complexa negociação social, sobre de quem era a vez na estrutura de escalada. Sua influência, eu acho. Ele tem sua resiliência. Amanda sorriu levemente. E sua mente estratégica. Ontem ele me convenceu a estender seu horário de dormir, apresentando um argumento de 3 pontos completo com gráficos. O conselho ficaria impressionado. Eles sentaram em silêncio amigável por um momento, seu relacionamento tendo evoluído para algo que nenhum deles poderia ter previsto. Não exatamente pai e filha, ainda assim unidos por sangue e propósito compartilhado. O conselho da fundação aprovou sua proposta. Ricardo disse eventualmente: financiamento para a reforma do sistema de adoção será nossa iniciativa principal no próximo ano. A Fundação Helena Ribeiro havia sido ideia de Ricardo, uma forma de canalizar recursos substanciais de sua fortuna pessoal para abordar as falhas sistêmicas que afetaram a infância de Amanda. Embora sua riqueza tivesse diminuído após os acordos financeiros, ele permanecia mais do que confortável o suficiente para financiar impacto social significativo. Obrigada, Amanda disse simplesmente. É o que ela teria desejado. Ricardo assentiu, observando Miguel rir com abandono enquanto perseguia um amigo. Passei décadas convencido de que legado significava controle, controlando minha empresa, controlando quem a herdaria, controlando como meu nome seria lembrado. Ele se virou para Amanda, os olhos de Helena olhando de volta para ele de um rosto diferente. Eu estava errado. O que significa, então? Amanda perguntou. Ricardo considerou a questão, seu olhar retornando para Miguel, este presente inesperado que ele não havia nem conquistado, nem merecido, mas que de alguma forma lhe fora concedido. Legado é o que vive nos outros depois que partimos. Não apenas nosso nome ou nossa riqueza, mas como moldamos suas vidas, para melhor ou pior. Ele sorriu fracamente. Helena entendeu isso. Ela sempre foi mais sábia que eu. Enquanto o sol,
De outono começava a se pôr sobre o horizonte de São Paulo, Ricardo Ribeiro sentiu uma sensação de paz que o havia eludido durante toda a sua busca implacável por poder e controle. Seu império estava menor agora, sua influência diminuída em salas de reuniões e círculos financeiros. No entanto, enquanto observava seu neto correr de volta para eles, rosto corado de esforço e alegria, Ricardo reconheceu que havia ganho algo muito mais valioso do que tudo o que havia perdido. Não o legado que havia perseguido, mas aquele de que precisara o tempo todo. Miguel os alcançou, sem fôlego de excitação. Vovô, mãe, vocês me viram escalar até o topo? Eu estava com medo no início, mas depois continuei indo. Vimos. Ricardo confirmou, algo quente e desconhecido expandindo-se em seu peito. Você foi maravilhoso. Podemos tomar sorvete antes de irmos para casa? Miguel perguntou, sua abordagem estratégica à negociação já evidente. Amanda e Ricardo trocaram olhares divertidos. Acho que isso pode ser. Providenciado, Amanda respondeu. Enquanto caminhavam juntos pelo crepúsculo crescente, filho, filha e neto da avó, Ricardo refletiu sobre o caminho estranho e tortuoso que o havia levado a este momento. A fortuna que construiu, o poder que exerceu, o controle que prezava, nada disso lhe trouxe a coisa que agora mais valorizava. Esta frágil e imperfeita conexão com a família que nunca soube que tinha. Helena, em seu ato final de amor, havia lhe dado não apenas um legado biológico, mas uma chance de redenção. A oportunidade de se tornar um tipo diferente de homem, daquele que havia construído um império a qualquer custo. A papelada revelando seus delitos financeiros lhe custou bilhões, mas Ricardo agora entendia como o preço de algo além do valor, a verdade que os libertou a todos. Legado, ele finalmente aprendeu, não era o que você deixava para trás, era quem você se tornava ao longo do caminho.